Espera aí que eu vou ver com... Som testando. Vamos lá, pessoal, vamos retornar ao nosso simpósio para que a gente consiga terminar no horário. Depois, finalizando o simpósio, a gente continua no nosso café. É que o ar aqui também não está ligado. Eu acho que esse vai ser. Esse mesmo. Vamos dar continuidade, então, ao nosso simpósio. Depois a gente finaliza com um pouquinho mais de café e troca de experiências. Eu gostaria também de agradecer a presença do Sidney Menso, diretor financeiro do Sinergia CUT aqui de Campinas, do Tayon Bratz, coordenador das macro-regiões também do Sinergia CUT. Muito obrigada pela presença.
E continuando agora, ouviremos sobre o emocional da portadora de endometriose, com a psicóloga especializada em atendimento a portadoras de endometriose, doutora Ana Vidiano, com o tema O impacto da endometriose nas condições emocionais. Seja bem-vinda, doutora Ana. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Alzira, sou psicóloga. Vou fazer a apresentação sentada, que eu sou portadora de endometriose também e estou medicada. Então, qualquer apagão de memória aqui, vocês me desculpem, estou tomando um analgésico forte nos últimos dias, mas felizmente consegui vir. Pelo que os outros profissionais já falaram hoje, já dá para perceber que há algum impacto, né, na condição emocional dessa mulher. O que vocês imaginam? Uma mulher que passa 7 anos em diversos médicos, além de não ter um diagnóstico, ela ouve frases bem desagradáveis, né? O doutor Guilherme não falou dessa parte, mas é o que eu ouço sempre em consultório, né? Um desrespeito, hoje a gente até tem um nome para isso, que é o gaslight médico. Frases como, essa dor é frescura, engravida que passa, e normalmente mulheres que estão com dificuldade de engravidar, né, ouvindo isso, casa que passa, e assim vão passando-se os anos e a rotina dela totalmente comprometida pelas dores incapacitantes. Pode passar, por favor. A rotina totalmente comprometida pelas dores incapacitantes, pela fadiga crônica, né, que ela mesma se julga, meu Deus, que preguiça é essa? Não consigo fazer nada, até descobrir que é um sintoma muito importante da endometriose, a fadiga crônica, além das dores. E com o passar dos anos, né, sentir dor, eu sempre digo, sentir dor constantemente, inevitavelmente vai haver um quadro depressivo, sim. Imagina uma pessoa que sente dor todos os dias, tem muitas mulheres que não sentem dor somente no período menstrual, fora dele também. E muitas vezes com a suspensão da menstruação, também com dor. Então, a gente já tem estudos hoje que apontam que mais de metade das mulheres com dores crônicas de endometriose desenvolvem transtornos de ansiedade ou de depressão, ou os dois, né? Então, quando a gente fala de uma doença crônica, a gente fala de tratar da saúde. E muitas vezes a gente foca só no físico, esquece que a mulher é um ser integral, né? Tem os aspectos físicos, que é tratado pelo médico, os aspectos emocionais e os aspectos sociais. Então, a mulher precisa ser tratada de uma forma integral e não só olhada pelo âmbito do físico, né? O órgão adoecido, ela precisa ser olhada como um todo, o seu contexto, a sua história, né? Então, eu coloquei alguns tópicos ali, se vocês quiserem ler, eu não vou ler tudo não, né? Não precisa. Tratar uma pessoa com uma doença crônica envolve cuidar, além da sua saúde física, é necessário cuidar de sua totalidade, incluindo a sua saúde emocional. E ali no último tópico, eu sempre gosto de frisar isso, porque um impacta no outro, né? Se você tem muita dor, você acaba desenvolvendo uma depressão. Se essa depressão não é cuidada, a dor é intensificada. Então é um ciclo. Dor aumenta a depressão, depressão aumenta a dor e assim por diante. E muitas vezes essa paciente com endometriose, ela precisa de um tratamento especializado. E aí vem o estigma, né, de tratar com psicólogo. Quem trata com psicólogo? Qual que é o estigma? É louco, né? E é até aquela história, né? Tô com uma amiga Nutri aqui do lado, todo mundo posta, né? Orgulho da Nutri, tá pago, academia tá paga, mas ninguém posta, né? Terapia tá paga, por causa desse estigma, né? A pessoa fala assim, eu vou me submeter a um tratamento da saúde mental, eu tô dando atestado de doido, né? E não é, a saúde emocional é tão importante quanto a saúde física, né? É um conjunto. O nosso corpo é uma unicidade de emoções, físico,
né? Não tem como desconectar um do outro. Então, se há um adoecimento físico, precisa tratar também das condições psíquicas. Então, eu fiz um resuminho ali, mais ou menos falando sobre isso. E muitas vezes, além do tratamento psicológico, que vai ser um espaço ali para ela tratar dessas dores, né, através da fala, através de uma escuta acolhedora, ela vai precisar do acompanhamento psiquiátrico também, com medicação. Inclusive, né, para tratamento da dor crônica, o doutor Guilherme já falou, é usado o antidepressivo, né, para tratar a dor e não só os sintomas depressivos. Pode passar, por favor. Eu tentei ser o mais sintética possível, mas eu tenho dificuldade. Coloquei alguns sinais, né, para a gente observar. Quando que há, né, algum desgaste emocional na vida da mulher? Quando que já chegou nos sintomas psicológicos? Porque além da própria doença em si, né, ser muito pesada, só a doença ali, você ter dor, você tá com problema no relacionamento por questões das suas limitações sexuais, você perder o emprego, você não conseguir cumprir com seus compromissos. Nessa semana mesmo eu estava tensa, desmarco ou não desmarco com a Flávia, né? Mas cá estou eu. Então, a própria doença, ela já tem essa carga, né, que sobrecarrega a parte emocional da mulher. Imagina dentro de todo um contexto, a falta de recursos, né, a falta de médicos especializados. Isso a gente fala não só na assistência pública, mas na privada também, né, convênio particular. Tem regiões que a gente não tem especialistas em endometriose. Então, as mulheres estão ali abandonadas, estigmatizadas, né? E aí a gente vai observando alguns sintomas que a gente pode classificar que há um comprometimento psicológico, né? Os sintomas depressivos, que são a desmotivação generalizada, ausência de vitalidade, desejo de isolamento, falta de sentido na vida, perda de esperança. A irritabilidade excessiva é um sintoma muito mal compreendido, né? Quem está com dor, eu sempre falo assim, a gente imagina uma pessoa com dor lá deitada, bem fofinha, né? E não é. A mulher com endometriose é uma oncinha, né? Ela fica... Meu marido está aqui para confirmar. E a gente fica extremamente irritado, né? Imagina eu sempre comparo uma onça ferida. Imagina uma onça ferida. Ela fica mansinha? Ela fica super reativa, né? Qualquer coisa irrita. E aí vem aquele comentário do familiar, de um amigo. Nossa, a pessoa está doente, mas está dando patada, hein? Está nervosinha, hein? Não, ela está irritada. E irritabilidade, além de ser um sintoma relacionado à dor, ele é também relacionado à depressão, né? Quando está se deprimido, você fica bem irritado. Distúrbios do sono, que pode ser a insônia ou a hipersonia, né? E alterações importantes do apetite, para mais ou para menos. Muitas mulheres passam a ter sobrepeso depois do diagnóstico, né? Outras não, têm inapetência, emagrecem bastante. Dificuldades de memória e de concentração, crises de ansiedade, medos excessivos, sentimentos de incapacidade, de inutilidade, sentimentos de solidão e de inutilidade. Vou repetir. Então, esses são os sintomas mais comuns, né? Mas chega para a gente também no atendimento clínico, mulheres já com tentativa de autoextermínio, né? De não suportar a dor e de já não ver solução, né? Eu mesmo tenho um caso ela deu facadas na própria barriga, casos bem graves, né? E nesse caso é um atendimento voluntário, uma pessoa que não tem acesso a nenhum tipo de atendimento, foi encaminhado pelas meninas da associação. Então existem casos bem graves, sim, de chegar a uma condição emocional insuportável também. Não só a física, mas a condição emocional também chega no limite.
Pode passar, por favor. E ali eu listei alguns sofrimentos principais da mulher com endometriose, né? Que são as dores incapacitantes, né? Não é a cólica normal que o doutor Guilherme colocou ali, entre o nível 1 e 3. É uma cólica insuportável, né? E isso compromete, assim, tem mulher que não consegue tomar o remédio quando está com dor. Aí vem alguém, toma água, faz exercício. Ela não consegue levantar para tomar uma água, né? Então são dores incapacitantes até para as atividades mais simples, né? Que interferem ali no seu trabalho, na vida familiar e social, no relacionamento, na produtividade. E aí, outro sofrimento muito importante para a mulher com endometriose, a dificuldade para engravidar. Não são todas que têm, né? Muitas descobrem até após terem filhos também. Mas para aquela mulher que tem o sonho da maternidade, muitas vezes elas não têm os sintomas de dores, mas ela sofre muito com essa questão do sonho, né? De ser mãe, de ter várias tentativas, dos tratamentos serem muito caros e a maioria não tem condição de fazer. E muitas vezes também a que tem condição faz tratamentos e eles são mal sucedidos e entra ali, né? Que a gente vê dos sofrimentos da portadora. Vários tipos de luto que ela precisa elaborar. De perdas gestacionais, de perda de emprego, de perda do casamento, de mutilação de órgãos. Muitas mulheres precisam ter seus órgãos retirados, né, antes mesmo de ter um filho. Mulheres precisam tirar o útero, os ovários, né? Então, isso também é trabalhado na psicoterapia, os lutos que essa mulher precisa elaborar. Diminuição significativa ou perda da vida sexual devido às dores e à disfunção da libido. Além das dores nas relações sexuais, a gente encontra muito a queixa de falta de libido da mulher com endometriose, que pode estar relacionado diretamente às dores ou então a fatores emocionais também, né? E medicação. Então é bem comum a mulher com endometriose ela ter queixas de falta de libido. A fadiga crônica, né, que a gente falou, que é o cansaço excessivo constante, por mais que você durma, por mais que você descanse, você sempre está ali com uma sensação de esgotamento físico e mental. Tem o caso de transtornos alimentares também, né, ou para compulsão alimentar ou para não comer. O sentimento de isolamento e incompreensão social. A mulher com endometriose ela pode desenvolver hábitos mais solitários, ela preferir se isolar por causa da incompreensão mesmo, ela tem medo de incomodar muitas vezes, ela muitas vezes tem dificuldade de pedir ajuda. Isso a gente sempre trabalha, né? Nos grupos, na psicoterapia, é preciso pedir ajuda, né? Quem está doente precisa de ajuda, quem está doente precisa de acolhimento, né? Eu sempre penso como a gente trata uma criança quando ela está doente, né? Por que com adulto tem que ser diferente, né? A criança é dependente, ok, mas a pessoa que está doente, dependendo da gravidade da doença, ela desenvolve um certo nível de dependência também, que incomoda muito a mulher com endometriose, esse sentimento de dependência, né? Sentimentos de culpa e vergonha. Muitas mulheres se perguntam: o que eu fiz para ter essa doença? Por que eu tenho essa doença? O que eu tenho que pagar com essa doença? Né? Muitas se culpam, desenvolvem algumas teorias a respeito disso, achando que a doença é algo relacionado à religião, alguma coisa de errado que ela fez, né? E vergonha, muitas vezes, tem a ver com a feminilidade dela. É algo que impacta bastante. Eu acho que o maior impacto da endometriose é na feminilidade, na identidade feminina da mulher.
né, que ela se vê ali, não encontra mais prazer no sexo, não se vê em condições de ter uma vida sexual ativa, não se vê limitado o sonho da maternidade. Então ela, né, culturalmente é chamada aquela mulher seca, ela não dá frutos, né? Imagina que pesado. E ela sente vergonha, né? Ela se sente inferior, ela fala assim, eu sou menos mulher que as outras. Então é bem pesado isso também. Lidar com preconceitos, que aí continua, né? Eu acho que tem ligação com preconceitos, desinformação e falta de acesso a tratamentos adequados, ser negligenciado e invalidado em suas dores, gastos financeiros excessivos com exames especializados, consultas médicas, medicamentos e as terapias auxiliares, vários tratamentos sem êxito, efeitos colaterais dos medicamentos e dependência de analgésicos opioides. Né? Nessa parte, nesses dois últimos tópicos aí, né, lidar com o sintoma da doença já é difícil. Aí vem os efeitos colaterais. A gente fala que muitas vezes a gente não sabe o que é sintoma e o que é efeito colateral da doença, do remédio, né? E nesse último tópico, é um tópico bem delicado, mas que vem crescendo cada dia mais, é a mulher que desenvolve dependência dos analgésicos opioides, né? Ela desenvolveu porque, diante de tanta dor, vai aumentando, e são medicamentos que, de fato, desenvolvem dependência química, né? E aí ela ainda chega no hospital, né, com dor para tomar medicação, o que ela ouve? Lá vem a viciada em morfina, né? Ela ouve isso, mas ela não escolheu essa dependência. Então, muitas mulheres entram na psicoterapia para tratar a dependência da medicação. E é um tratamento bem similar ao tratamento de uma dependência química de droga ilícita, né? E ali eu finalizei assim, né, falando novamente da feminilidade. É uma doença que atinge diretamente a feminilidade, pois pode comprometer suas relações sexuais, seu relacionamento afetivo com o companheiro e dificuldade para engravidar. Em relação a essas limitações, algumas mulheres revelam um sentimento de culpa, vergonha, sentindo-se impotentes por não suportarem as dores, responsabilizando-se por não conseguirem manter relações sexuais e por não engravidar. É um fardinho pesado, né? Próximo, por favor. E aqui eu falo um pouco do acompanhamento psicológico, né? Tem a abordagem da TCC, que trabalha muito... esqueci agora o termo. Enfim, eu não trabalho com a TCC. Eu gosto muito da TCC, mas não é a minha área de atuação. Eu procuro focar na história de vida da mulher, na pessoa como um todo, e não somente na doença, né? Que seja um espaço ali para ela expressar toda essa história que ela vem vivendo desde o início do diagnóstico, desde antes do diagnóstico, né? E toda a sua história ali de relacionamento, de tratamentos, e tem um resultado muito bom, né? Você ser ouvida de maneira acolhedora, né? Você é ouvida e você se ouve. Ela aprende a se olhar também, a entender a relação das suas emoções com as dores, como que uma influencia na outra, né? Melhores formas de lidar com estresse, com nível de ansiedade. Nós, mulheres com endometriose, tem algumas pesquisas que já foram feitas que indicam que o nosso nível de ansiedade, de estresse é maior do que das mulheres que não têm endometriose, né? Então, a gente aprende a fazer um manejo do estresse e da ansiedade, na psicoterapia também. E
E ali, para alcançar melhores resultados no tratamento, é necessário compreender que corpo e mente são indissociáveis. As dores físicas influenciam as condições psicológicas, da mesma forma que o mal-estar psicológico pode agravar as dores físicas ou deixar o corpo mais vulnerável ao adoecimento. Ou seja, dores físicas e emocionais estão estritamente ligadas. Lembrando sempre, a dor da endometriose é real. Eu sempre gosto de falar isso porque muitas mulheres já passaram por muitos médicos que falam assim, né, não conseguem diagnosticar endometriose e falam, isso é da sua cabeça, isso é emocional. Né? E quando a gente fala, olha, o emocional influencia no corpo, o corpo influencia o emocional. Algumas têm a dificuldade de entender e achar que a gente está dizendo, olha, isso é coisa da sua cabeça. Não é nesse sentido. Então, eu sempre coloco, a dor da endometriose é real. Seja ela física, seja ela emocional, né? Não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade de falar assim, não, isso é emocional. A dor emocional, ela dói tanto ou mais do que o físico. Né? Tanto que a gente até fala da dor da endometriose como a dor da alma. Né? Dói tanto que parece que é a dor na alma. Próximo, por favor. E ali eu fiz um resuminho da psicoterapia, né? Que ela pode funcionar como um espaço onde possa expressar seus sentimentos de maneira livre, sem ser julgada, oportunidade para conhecer intimamente o seu corpo, seus sentimentos e a relação entre eles, possibilidade de aprender a acolher suas dores e limitações, começar por você a validação de suas dores, sem subestimá-las, que muitas mulheres ficam ali lutando também, né? Elas mesmas têm dificuldade de aceitação da doença. Fortalecimento emocional e melhora da autoestima, né? A autoestima principalmente ali na mudança do corpo, na relação com o companheiro, ressignificação da feminilidade, desenvolvimento de novas possibilidades para se reestruturar diante da sua condição, observação dos níveis de estresse e de ansiedade com desenvolvimento de estratégias para o seu manejo, responsabilização pelo seu autocuidado, valorização de suas escolhas pessoais, seus desejos, lugar de ser ouvida e de se escutar. Né? Então, tudo isso aí a gente tenta abordar no processo psicoterapêutico. Lembrando que o processo ele é bem individualizado. Né? Não existe uma receita para o tratamento psicológico. A gente desenvolve alguns métodos, né? Tudo baseado na ciência da psicologia, mas ele é totalmente individualizado. Hoje em dia a gente vê várias teorias aí, várias teorias sem estudos científicos, né? Falando do perfil emocional, perfil psicológico da endometriose. Não sei até que ponto isso pode ajudar, mas eu nunca consegui categorizar essas mulheres da forma que eu vejo essas teorias aí que não ajudam muito. Né, Flávia? Próximo. Acho que acabou. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Boa tarde. Obrigada, doutora Ana, pela palestra. E, dando continuidade ao nosso simpósio, agora nós vamos ouvir a palestra da nutricionista Rafaela Lemos, especializada em atendimento a mulheres e famílias que desejam engravidar, com o tema endometriose e os cuidados com a alimentação. Seja bem-vinda, Rafaela, você tem 30 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, trazer um pouquinho da nutrição no cuidado feminino. Antes de começar, eu quero agradecer a Flávia pelo convite, a toda a equipe, a organização do evento, muito bonito, um evento super importante e fundamental. Então, obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Hoje a gente vai conversar
sobre alimentação no cuidado da endometriose. Pode passar. E já foi apresentada, mas eu queria contar para vocês que, atualmente, por mais que eu tenha especialização em neonatologia com cuidados de prematuros, após a minha vivência no HC, por acompanhar e assistir muitas mulheres que tiveram seus bebês prematuros, eu decidi migrar de carreira. Então, eu fui para o cuidado feminino, no que refere à fertilidade e também à gestação, pensando na prevenção dessa questão de prematuridade. E me apaixonei pelo tema, é muito, muito bonito, é muito importante a gente estar atenta a este cuidado. E hoje eu trabalho exclusivamente atendendo mulheres ou casais que querem se preparar para engravidar e gestantes, atendendo exclusivamente online. Pode passar, por favor. Como o Dr. Guilherme já falou maravilhosamente bem, então a gente estima-se que afeta de 6 a 10% as mulheres em idade reprodutiva, mas esse número, né, ele está muito abaixo do que a gente espera, porque muitas mulheres são assintomáticas ou normalizaram essa dor. Eu passei por isso, eu já tive problema de mioma, que é uma outra questão ginecológica, mas eu escutava muito que, ter muita cólica é normal, ter dor é normal, ter um fluxo intenso é normal. Então a gente normaliza e a gente não procura ajuda. Procurando ajuda, esses números ficam totalmente desatualizados. Então é uma estimativa, manifesta-se durante a vida reprodutiva, com um pico diagnóstico entre 25 e 35 anos, e estima-se que 30% dessas mulheres com endometriose, né, sejam inférteis. Eu quero trazer um dado específico do meu consultório, onde 50% das mulheres que eu atendo que têm dificuldade em engravidar são portadoras de endometriose. Então, é um número muito maior também, e muitas delas nem sabem o porquê não conseguem ficar grávidas, né? Elas estão ali tentando, tem dor, é atendida, não tem o suporte necessário, não são muito bem assistidas e não tem esse cuidado. Então, elas acham que o problema é com elas, como a nossa amiga aqui maravilhosamente falou. Elas não sabem o que fazer, o que elas estão errando, o que está acontecendo. Então, na minha prática, esse número também é muito maior. Pode passar, por favor. E o que é endometriose? Eu não vou me adentrar muito, porque o doutor falou muito bem, mas é uma desordem inflamatória. E eu trouxe essa questão que é dependente de estrogênio, porque no caso da nutrição é o olhar mais atento que a gente vai ter. Então, através da nutrição, através da alimentação, da suplementação, a gente vai tentar ajustar essa questão de produção excessiva de estrogênio. A gente vai ter um olhar atento à questão do sistema imunológico também. Por quê? Porque quando a gente tem ali um sistema imunológico ineficiente, a gente tem ali especialmente as células nos drug killers, com aumento de produção de citocinas pró-inflamatórias, aumentando essa inflamação, e um sistema ineficiente, que não está fazendo o papel que ele deveria fazer, aumentando esse estresse oxidativo e essa mulher tendo esse perfil totalmente inflamado. Pode passar, por favor. Mas como é que funciona, então, a alimentação da mulher que tem endometriose? Pode passar. O objetivo é controlar e evitar os avanços das lesões endometrióticas, amenizar os sintomas e, puxando sardinha, né, para o meu lado, claro, melhorar a fertilidade. Pode passar, por favor. De uma forma geral, a dieta que a gente utiliza para controlar, amenizar esses sintomas é a dieta do Mediterrâneo. O que é a dieta do Mediterrâneo? A gente vai ter um consumo, né, bem baixo, se possível, excluir carnes vermelhas, e a gente vai aumentar frutas, legumes, verduras, a gente vai consumir azeite, a gente vai consumir peixes, o que não é muito frequente, né, na nossa alimentação. O que a gente observa na nossa alimentação? Excesso de ultraprocessado, agrotóxico, somos totalmente, né, contaminados com esse agrotóxico, a liberação que anda tendo de uma forma desenfreada. O Brasil é um dos países que mais utilizam agrotóxico no que refere à agronomia. A gente vai ter também fast food, deliveries, os junks. Então a gente tem uma alimentação totalmente desequilibrada. Não consumimos água, enfim. E isso vai trazer muitos malefícios para nós no que refere ao controle dessa endometriose. Por isso a gente vai optar inicialmente pela dieta do Mediterrâneo. E por que eu falei que é uma recomendação geral essa questão da dieta mediterrânea? Porque não vai ser a única. Teremos várias estratégias para isso. Inicialmente a gente tem a dieta do Mediterrâneo, mas a gente precisa olhar de uma forma individualizada aquela mulher. Como a nossa amiga aqui maravilhosamente falou, a gente precisa olhar o que ela está sentindo, o que ela está trazendo para nós na prática clínica. Então, como é que está a parte do intestino, que é um dos primeiros cuidados que a gente vai ter. A gente vai olhar se ela tem algum alimento ali, gatilho, que está desencadeando outros sintomas que a gente vai precisar estar atento.
Então, a dieta do Mediterrâneo é uma dieta básica, mas a gente vai avaliar quais são as queixas gastrointestinais que essa mulher apresenta e se é interessante a gente utilizar uma dieta de low food maps ou até mesmo a exclusão de glúten. E também avaliar intolerâncias e alergia a alguns alimentos que podem ser inflamatórios e que no caso daquela mulher especificamente, pode impactar negativamente. Pode passar, por favor. Então, a gente vai diminuir o consumo de carne vermelha e aumentar o consumo de carne branca. E aqui eu chamo a atenção na questão da carne branca, que não é simplesmente a gente substituir a carne vermelha por frango, né? Então, aquela mulher tem uma dieta super monótona. Ela come frango na hora do almoço, ela come frango à noite, ela não tem sabor naquela alimentação. E é por isso que é importante a gente estar atento ao indivíduo. Não é simplesmente substituir uma coisa por outra. Talvez essa mulher está inserida numa família que come carne todos os dias. De carne no almoço e no jantar. E ela tem que ter uma alimentação totalmente diferente. E aí a gente fala, não vai comer mais isso, você vai comer isso aqui. E ela não consegue. E ela se sente frustrada. Então é mais uma frustração que ela precisa lidar. Então é mais uma questão que ela precisa lidar, que ela é diferentona, né? Ela não pode fazer as coisas, ela tem que mudar totalmente a alimentação dela. E essa mudança, a longo prazo, ela não é efetiva. Então a gente precisa olhar esse indivíduo. Ela come carne 5 vezes na semana. Se a gente diminuir para 2, 3 vezes, a gente já está ali no benefício, né? A gente já conseguiu. Exato, a gente vai um passinho de cada vez, mudando essa rotina dessa mulher, para que seja uma mudança realmente efetiva e ela consiga ter esse estilo de vida realmente implementado na vida dela. Na minha prática, eu gosto de fazer o rodízio de alimentos fontes de proteína, para a gente sair dessa questão de ser uma dieta monótona e a gente ter uma real alimentação gostosa. A gente tem a falácia, né, de que já vem a nutricionista falar que não pode comer nada, né? Tem que excluir isso, tem que comer só fruta e não pode comer absolutamente nada. E não é isso, tudo bem? A gente vai ter que realmente ser responsável, estar atenta e cuidar de nós no que refere à alimentação, que é um dos pilares importantes, mas a gente pode trazer muito sabor para a nossa alimentação. Os alimentos do Brasil são vastos, a gente tem infinitas possibilidades, então a gente vai explorar. Como é que eu faço esse rodízio de alimentos, fontes de proteína com as minhas pacientes? A gente faz um combinado. Depois que a gente avaliou o indivíduo e foi fazendo essa substituição de forma gradual, a gente vai manter ali um dia de carne vermelha, 2 dias de frango, um dia de ovo, peixes, e a gente vai estimular, vai conversar com ela e vai conscientizar da importância da gente ter uma alimentação também plant-based, né? Que a gente vai ter como base ali, como se fosse uma alimentação vegetariana, mas não necessariamente. Vai ser um dia ou outro específico que a gente vai abusar de alimentos ali como frutas, verduras, legumes, leguminosas, para ela ter uma alimentação saudável e ainda assim saborosa. A gente vai evitar gordura saturada e trans, que também faz totalmente parte da dieta mediterrânea. Pode passar. Vamos diminuir o consumo de glúten, como falei, por ser uma questão inflamatória, então a gente vai totalmente focar na parte de reduzir a inflamação do corpo daquela mulher. Por isso, a avaliação do glúten, a exclusão ou diminuir drasticamente o consumo. Vamos ter 3 porções de frutas e vegetais por dia. E isso não é um número cabalístico, tá? Então, através de pesquisas, a gente sabe que o consumo de frutas e vegetais no dia reduz, no mínimo, 9% no que refere à inflamação e à evolução da endometriose. Por isso é muito importante, principalmente pensando ali em frutas, vegetais que tenham ação anti-inflamatória. A gente vai consumir alimentos fontes de ômega 3 também pensando na questão anti-inflamatória, então por isso que a dieta mediterrânea é super interessante e bem-vinda devido ao consumo de peixes. Mas pensando em dieta vegetariana, aquelas mulheres que não consomem peixes, a gente tem óleo de linhaça, a gente tem as algas e a gente tem a suplementação, que também vão vir nesse sentido. E alimentos, nutrientes como vitamina C, E e A, pensando também na sua ação anti-inflamatória e modular totalmente esse perfil dessa mulher. Pode passar. Eu falei do intestino, né? O intestino é um dos primeiros passos que a gente vai cuidar dessa mulher, porque senão ela vai sentir muita dor. E ela vai sentir dor de diferentes formas. Pode ser dor ao evacuar, pode ser dor numa TPM, numa tensão pré-menstrual, onde ela vai constipar muito, ou mesmo ter uma diarreia. Ela vai ter a dor na central aqui no umbigo, como o Dr. Guilherme comentou. Então a gente vai cuidar deste intestino. Não somente pensando também na dor, mas também pensando que
A gente vai tratar esse intestino para tratar a permeabilidade intestinal na absorção desses nutrientes. Porque daí não adianta, né? Eu falo para vocês, come fruta, alimentos anti-inflamatórios, mas se vocês não estão absorvendo esses nutrientes, então também não adianta. A gente vai tratar essa permeabilidade intestinal. A gente vai procurar ter uma dieta rica em fibras, zerar o consumo de álcool. Eu não posso cuidar dessa mulher e falar que está tudo bem nos finais de semana, ela ir no happy hour e consumir muita cerveja, muita vodka, enfim, e sobrecarregar este fígado. Não tem como. Então a gente vai, mais uma vez, um passo de cada vez, conscientizar dessa questão e mudar o estilo de vida, zerando esse consumo de álcool, se possível. E a gente vai usar a dieta Low FODMAPs, e agora eu gostaria de explicar para vocês como que funciona a dieta Low FODMAPs. Pode passar, por favor. O que é a dieta Low FODMAPs, né? São carboidratos que são altamente fermentáveis, então oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos, polióis, que ao fermentar dá muita flatulência, distensão e hipersensibilidade visceral. E nessa questão da hipersensibilidade visceral, aumenta a sensibilidade dessa mulher à dor. Então o intestino, ele é fundamental que a gente tenha um olhar bem afinado, ele é bem crítico para cuidar dessa mulher. Porque aumentando essa hipersensibilidade visceral, a gente aumenta a sensibilidade dessa mulher à dor, onde vai ser pior ainda, né? Então não é somente para que ela consiga ali ter uma saúde intestinal adequada, mas ela também ameniza essa parte do que refere à sensibilidade da dor, do que a endometriose nos causa. E também cuidando na parte de intestino, a gente vai ter a modulação ali da produção de butirato, que ele tem um efeito anti-inflamatório, e também a gente vai cuidar para que a gente tenha um controle da produção deste estrogênio, que eu falei para vocês lá no início, que é um dos pilares no que refere ao cuidado da mulher com endometriose, no que refere à alimentação. Pode passar. A gente vai diminuir o consumo de açúcar, diminuir a exposição a xenobióticos. Então, novamente, faço alusão aqui à palestra do Dr. Guilherme. A gente vai pedir para essa mulher consumir preferencialmente orgânicos, principalmente pensando nessa mulher que está ali em tratamento para engravidar. Na gestação é fundamental que a mulher consuma orgânicos para que ela tenha um desenvolvimento ali do seu bebê de uma forma adequada. Os agrotóxicos, eles interferem ali no desenvolvimento fetal porque são substâncias teratogênicas, então pode impactar ali no desenvolvimento daquele bebê. Por isso que já vamos fazer, essa mudança. Eu sei que orgânicos ainda, infelizmente, não é uma realidade para todo mundo, os preços são elevados, enfim, mas algumas coisas que a gente puder substituir, principalmente pensando em alimentos crus, in natura, é interessante. E a gente vai ajustar o peso e o percentual de gordura. E aqui cabe uma reflexão importante, porque é comum, é mais comum mulheres bem magrinhas terem endometriose, mas não é porque ela está ali no peso adequado, tudo certinho, que a gente não vai ter um olhar no que refere à porcentagem de gordura. Porque ela pode estar magra, no peso ideal ali adequado, mas com percentual de gordura alto, o que impacta no que refere a esse perfil inflamatório. Então a gente vai atuar para que esse percentual diminua, para também controlar essa inflamação. Pensando ainda no que refere a alimentos, a gente vai pensar em fitoestrógeno. Por quê? Eles têm uma ação antiestrogênica, ou seja, vai modular, vai controlar ali aquela produção desenfreada de estrogênio que pode acontecer e aumentar ainda mais o quadro de endometriose. Então a gente vai pensar em soja, em semente de linhaça, comestrol. A soja especificamente, a gente vai consumir de forma pontual, porque o seu consumo crônico pode ser prejudicial. Então não é aquela questão, não é porque uma coisa é boa que a gente só vai comer isso, A gente vai fazer rodízio novamente. A gente vai consumir de uma forma pontual, mas também procurar consumir outros tipos de alimentos que são fontes de estrógeno, tudo bem? A semente de linhaça, por conter lignana, e os brotos, especialmente feijão e alfafa, que contém ali comestrol, que vão impactar também nessa ação antiestrogênica. E também pensando nessa suplementação. A suplementação ela é super importante, porque aquilo que a gente não está conseguindo suprir na forma de alimento, a gente vai potencializar com a suplementação. Mas a suplementação ela não faz milagre e ela não pode ser a base do tratamento no que refere à nutrição.
ela é a cereja do bolo. Por quê? Porque se a gente novamente não tiver um intestino adequado, com uma absorção adequada, de nada vai adiantar esse suplemento. Ele vai vir para complementar. Tudo bem? Pode passar, por favor. Então, aqui neste slide, eu quis trazer um resuminho para vocês no que refere aos papéis aqui da nutrição. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai entender como é que funciona e como é a dinâmica da rotina dessa paciente, dessa mulher. E a gente vai fazer combinados, a gente vai fazer ajustes, respeitando ali o processo de mudança da vida dela. A gente vai ter como base a dieta mediterrânea e avaliar se há necessidade da dieta de low FODMAPs. E eu não falei no slide anterior, mas a dieta de low FODMAPs não é um estilo de vida, tudo bem? A dieta de low FODMAPs, ela é um processo, ela é uma forma de tratamento. Não é para a pessoa tirar todos os alimentos no que refere à dieta low FODMAPs, falar, nossa, eu estou super bem, então eu não vou comer mais. Por quê? Porque a longo prazo, ela traz carências nutricionais para nós, ela traz deficiências, ela impacta no intestino novamente, porque a gente diminui drasticamente a quantidade de fibras daquela dieta devido à exclusão de determinados alimentos. Então, a gente vai fazer como um processo. Na minha prática, eu utilizo o protocolo que é de 4 a 8 semanas, então a gente exclui os alimentos que refere aos low FODMAPs e depois a gente vai reintroduzindo alimento por alimento em quantidades específicas, porque cada mulher ela vai tolerar um alimento específico e uma quantidade específica. E a dieta low FODMAPs é interessante porque ela não é somente utilizada para mulheres que têm endometriose, a gente utiliza em várias questões gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável também acomete muitas mulheres com endometriose devido a essa proximidade, E devido à expansão do tecido endometriótico ali, pegando também um pouquinho a região do intestino. Então, vai ser super interessante também. Fazemos o uso de 4 a 8 semanas, reintroduzimos esses alimentos e temos como base ali, como estilo de vida, a dieta mediterrânea, avaliando também a redução de carne e de glúten. E a gente vai incluir a cúrcuma como shot, suco, alimentos como temperos, com preparações, suplementos, magnésio em forma de vegetais verdes escuros e semente de abóbora. Os vegetais verdes escuros pode ser couve, pode ser o brócolis, a rúcula, o agrião, o espinafre. Olha que riqueza, a gente tem vastos alimentos ali para a gente incluir na nossa alimentação. Peixes e ômega 3, então a sardinha, pescadinho, badejo e suplementos. E aí é uma atenção, Geralmente a gente fala assim, não, Nutri, estou arrasando, estou consumindo vários alimentos de ômega 3, eu como tilápia quase todos os dias. E a tilápia não é um alimento muito ideal para a gente ter como fonte de ômega 3, tudo bem? A sardinha é o meu favorito, inclusive é um dos grandes peixes aliados à alimentação da gestante, onde a gente consegue ali uma boa quantidade de ômega 3, num peixe relativamente barato, acessível e saboroso. A gente vai ter também o zinco, a B6, a B12 e a vitamina D, que vão ser importantes ali na conversão do EPA e do DHA pelo nosso corpo. Frutas e vegetais, especialmente os amarelos, que são ricos ali em criptoxantina, que vai ajudar também nessa questão anti-inflamatória, os fitoestrógenos e a restrição calórica ou o jejum intermitente, pensando ali no emagrecimento ou na diminuição desse percentual de gordura. Pode passar, por favor. E aí, para finalizar, eu queria compartilhar sobre o ciclo das sementes. Eu não sei se vocês têm um conhecimento dessa estratégia, mas é uma estratégia maravilhosa, super acessível, com grandes resultados. Então, como é que funciona o ciclo das sementes? A gente vai pensar num ciclo menstrual médio ali de 28 dias. A gente sabe que o ciclo varia de mulher para mulher, tudo bem? Mas a gente vai pensar ali só para a gente conseguir fazer o cálculo certinho, um ciclo de 28 dias. E aí, o que a gente vai fazer? Na fase folicular, a gente vai usar a semente de linhaça, como eu citei, e a semente de abóbora, uma colher de sopa de cada semente, ao longo de 14 dias, para acompanhar ali essa fase folicular. A semente de linhaça ela precisa estar triturada, armazenada em potes de vidro dentro da geladeira, para a gente conseguir absorver de uma forma eficiente os nutrientes. E a semente de linhaça a gente vai dourar na frigideira e guardar também em potes de vidro.
Elas são super gostosas, super versáteis, dá pra gente colocar em suco, vitamina, preparações, em cima de mingau, enfim, é super tranquilo. Na fase lútea, a gente vai utilizar a semente de girassol e o gergelim também, uma colher de sopa de cada semente. No caso, o gergelim a gente pode usar como tahine, então o tahine é super gostoso, também super prático, dá pra gente comprar o gergelim, fazer em casa, fazer uma pastinha ali, um patezinho, ou também consumir na pasta de grão de bico, que é um outro elemento, fonte de fitoestrógeno super importante, super interessante para a gente ter na nossa alimentação. E a semente de girassol, também a gente vai dar uma tostadinha na frigideira para a gente absorver maior ainda as quantidades de nutrientes. Faz essa estratégia ali por no mínimo 3 meses para a gente conseguir começar a ter ali um ajuste no que refere ao nosso eixo hormonal, os impactos positivos dessa estratégia. É uma estratégia muito presente na minha prática clínica, com grandes resultados. A gente tem também o uso de chás, pensando em mulheres que não estão pensando em engravidar, porque eu interpreto que a mulher ela pode ficar grávida a qualquer momento, então o uso de chás de ervas é um pouco perigoso. Mas no caso de mulheres que estão focadas ali em termos de saúde feminina, o uso de chás otimiza ainda mais no que refere à resposta do nosso organismo, às estratégias e também na absorção de nutrientes, dependendo do chá. É isso, pode passar. Eu deixei algumas referências, porque eu sei que tem muitos estudantes aqui, então é bem interessante a gente pesquisar e saber as nossas fontes. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Rafaela, pela palestra. Foi muito enriquecedor para nós, portadora de endometriose. E a gente já está caminhando para o final do nosso simpósio. E agora eu gostaria de passar a fala para a Flávia Marcelino, presidente da Associação Endomulheres Baixada Santista, que contará um pouco da sua história de mais de 30 anos com a endometriose. Seja bem-vinda, Flávia, você tem 15 minutos. Flávia, só um momentinho, desculpa cortar sua fala. Antes de você iniciar, eu gostaria de fazer 2 agradecimentos que eu fiquei de fazer, né? Eu gostaria de agradecer a Estela Mello, enfermeira do Hospital Municipal Mário Gatti, não sei se ela está presente, mas vamos parabenizar, dar palmas para ela. Tá? Muito obrigada. E o Paulo Mariante, do Conselho Municipal de Saúde. Muito obrigada, não sei se ele está aí, mas vamos